noite, queridos irmãos, muita paz a todos. Trabalhadores da casa, capenga, né? Começar pelo meu nome. O nosso nome, aliás, eu, Cláudio, Cláudia também. O significado de Cláudio é o coxo, o manco, né? Tem até um verbo, né? Claudicar. Entendeu? Mas nós somos assim mesmo. E nós devemos falar como Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Ele disse: se quiserdes falar alguma coisa de vós mesmos, dizei assim: somos servos inúteis e não fazemos mais do que a nossa obrigação. Nós vamos estudar hoje, né? Não é palestra, mas é um estudo. Queria dar as boas-vindas aos nossos dois irmãos que chegaram aí, né? Pela primeira vez. Sejam bem-vindos à nossa casa. É pequena, mas é aconchegante. Tem trabalho, tem muito trabalho. E estamos precisando de trabalhadores. Então hoje vamos falar alguma coisa do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título de Necessidade da Encarnação. Necessidade da encarnação. É a encarnação uma necessidade? É uma necessidade de encarnação? Isso nós vamos ver. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Resposta: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal a liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna então um castigo. São Luís, Paris, 1859. Então vamos para e passo aqui, acompanhando a informação, o ensinamento que os Espíritos nos dão. Então a necessidade da reencarnação não é só para espíritos culpados, todos estamos sujeitos. A passagem dos espíritos na vida corporal é uma necessidade que passam para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, agora nós já sabemos e temos prova disso, porque a reencarnação é uma lei de Deus, não é um pensamento espírita do espiritismo, não, é uma necessidade e é uma lei. Tudo que morre, nasce, renasce. E um dos lemas da doutrina dos Espíritos é esse: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Então essa é a lei. Então, acontece que nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós. Ao sairmos da cadeia do reino animal, porque todos nós proviemos das três, vamos dizer, pelo menos duas fases, ou seja,
ciclos, né? Fases de espíritos que somos. Antes nós pensávamos, como os espíritos nos disseram, o espírito é criado simples e ignorante. Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes. Então pensávamos que nós somos criados macho e fêmea, como está lá no Gênesis. Mas com o passar do tempo nós fomos compreendendo que não, que nós somos espíritos criados por Deus em determinado momento, e isso vem de muito tempo, e não é só, não começou na fase hominal, começou na fase animal. E não é objeto do nosso estudo entrar nesses 2 ou 3 reinos, ou seja, o reino animal, vegetal. Eu quero falar do mineral. Porque na verdade, se formos pensar bem, tudo tem um fundamento. Se no Evangelho o espírito Arago e Erasto, ele disse que do átomo ao anjo há evolução, porque o átomo de hoje será o anjo de amanhã, como o anjo de hoje já foi um átomo anterior. Então o que é que deduzimos disso? Deduzimos que a vida começou muito diferente, né? A gente não tem ainda capacidade para compreensão disso ainda. Mas podemos dizer alguma coisa, por exemplo, que tudo tem vamos dizer, um propósito. O átomo, por exemplo, ele tem uma direção. É chamado de afinidade isso, mas ele tem uma direção, ele tem uma inteligência ali. É o átomo com os elétrons girando ali em torno. E funciona ali perfeitamente a lei da afinidade, certo? Todas as partículas se atraem ou se repelem. Quer dizer, lei da afinidade. Então tem um propósito disso. Até mesmo as nossas células do nosso corpo, elas são seres vivos. Saindo de lá, mas partindo para cá. Células são organismos vivos, não é? Porque lá no Gênesis de Moisés está dito lá: e o Espírito de Deus estava sobre as águas. E Deus criou os seres debaixo das águas, certo? Então a vida começou realmente na água. Ela começou na água. E curiosamente nós ainda permanecemos nascendo da água. E o próprio Jesus disse, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o corpo procede do corpo, mas o Espírito não procede do Espírito. Ou seja, ele é único, ele é indivisível, tá? Então, se a vida começa na água, nós podemos ter a ideia disso quando observamos um feto. Por exemplo, o feto que nasce na água, no líquido amniótico, ele vai recapitulando, se formos observar, ele vai recapitulando as fases já ultrapassadas e até chegar no atual, né? Então essas células que compõem o nosso corpo são seres vivos também, estão em evolução também. Um dia chegarão ao ponto que estamos, como nós também já estaremos bem lá na frente. Então, partindo disso aí, parando por aí do reino animal, nós chegamos no reino hominal, onde nós, os espíritos, podemos dizer que o espírito que habita o corpo de um animal é um princípio inteligente, é um princípio de espírito. Não é um espírito propriamente dito ainda, mas é um princípio espiritual, um princípio inteligente, né? E ele é determinado. Os animais são determinados, não tem que pagar nada, porque eles não pecam, eles são determinados e não têm o livre-arbítrio, por isso que não são responsáveis pelos seus atos. Mas quando o espírito sai dessa cadeia e entra no reino hominal, aí sim, ele é criado ali simples e ignorante, sem propensão nem para o bem nem para o mal. São as primeiras encarnações dos espíritos, conforme nós estamos vendo. As primeiras encarnações. Então são espíritos recém-saídos da animalidade, ou melhor dizendo, do reino animal, porque a animalidade
ainda parece que nós estamos longe de sair e fazemos coisas ainda que os animais se horrorizam, né? Mas chegado essa fase, o espírito recebe então o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio daqui para frente agora, daí para frente, é por conta dele. A responsabilidade de tudo que ele fizer é por conta dele. Então ele tem que aprender, ele vai aprender usando o seu próprio livre-arbítrio. Por isso que ele é criado simples e ignorante, sem propensão para o bem e para o mal. Acontece que nessa fase inicial, o ser ainda é brutalizado, está mais para o lado animal do que para o lado hominal. Então, são aqueles seres primitivos. Podemos dizer que na Terra começou lá no início, quando a Terra era mundo primitivo ainda. E eram os primeiros homens, os primeiros hominídeos, vamos dizer assim, né? Começou lá com o Pithecanthropus erectus, né? Aquele animal, um símio, um primata, e que a partir dali ele deu um salto para o homem, primeiro hominídeo, primeiro homem. Mas essa lacuna ainda permanece até hoje, é chamado de o elo perdido, não é? E Charles Darwin tentou buscar a solução, mas não conseguiu, porque a natureza não dá saltos, ela vai prosseguindo, né? O reino animal vai prosseguindo. O estudo da evolução das espécies do Charles Darwin e outros cientistas, eles percebem que uma cadeia, né, é um prosseguimento, um elo, outro elo, outro elo, mas não, os espíritos explicaram que a reencarnação e que a evolução não é propriamente como eles pensaram que fosse, né? Primeiro, há milhares e milhares e milhões, talvez, de vidas daquele mesmo ser, daquele mesmo animal, para adquirir toda a experiência daquela fase para subir mais um degrau, digamos assim. E isso é chamado de instinto, um instinto que muitos desconhecem. Esse instinto, a pessoa não compreende como é que os animais têm esse instinto. Exatamente, porque viveram aquelas fases, já sabem o que fazer. Eles já sabem o que fazer. Então, daí, quando surgiu o primeiro homem, o início, segundo os espíritos, foi um elo perdido que está se procurando até hoje e que deu origem ao primeiro homem. Vamos dizer que depois de um certo tempo surgiu o homem de Neandertal. Já dá um pulo para aí, né? O homem de quê? Neandertal. O homem de Neandertal é um ser primitivo, o primeiro homem, né? Porque tem um Homo habilis, tem um Homo erectus, tá? Aí demos um salto, chegamos até o homem de Neandertal. Esse homem de Neandertal, depois dele veio o Homo sapiens. Os dois conviveram juntos, mas prevaleceu o Homo sapiens. Isso quer dizer que isso são as primeiras encarnações dos espíritos que estavam recebendo o livre-arbítrio. Antes não tinham, agora já tinham, né? Depois prevaleceu o Homo sapiens e depois definitivamente o Homo sapiens sapiens. Então esse somos nós até hoje. Prevaleceu por quê? Conforme o Charles Darwin disse, não é o mais forte, não é o mais inteligente que sobrevive, mas o que sabe lidar. Que sabe lidar. Esse que é o importante. Então daí para frente surgiu o livre-arbítrio. E esses primeiros seres, né, receberam essa condição e prosseguiram. As primeiras encarnações dos seres primitivos é brutal, né? Pode dizer que é brutal. Depois o homem vai prosseguindo e vai desencarnando e reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando e reencarnando. E isto é uma lei chamada de reencarnação, para quê? Conforme ele está dizendo aqui, é que Deus
lhes impõe isso. Não é que Deus lhes impõe. Deus não impõe nada a ninguém. Ele criou suas leis e a sua lei é perfeitíssima. Essa lei é que regula tudo. Então, o homem, quando recebe o livre-arbítrio e faz alguma coisa de errado para si mesmo ou para outro, essa lei registra e impõe que ele venha consertar o erro. E não só consertar, para aprender também com o erro, a experiência do erro. Então, assim que ele desencarna e reencarna obrigatoriamente, porque é uma lei, e ele vai prosseguindo. Essa reencarnação pode durar, como ele diz aqui, né? Pode durar muito tempo ou pouco tempo, conforme ele fala aqui. Vamos aqui acompanhando. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios da sua execução. Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Muito bem. O desenvolvimento da inteligência agora por conta dele. Na verdade, os animais também desenvolvem-se a sua inteligência pela reencarnação, mas não têm consciência, não é? Porque aprendem a experiência, gravam no seu perispírito, no seu princípio inteligente, gravam ali em forma de instinto. E o homem também, ele vai prosseguindo, ele vai aprendendo através das suas experiências. E por isso que é necessária a encarnação. Para que o espírito possa progredir, ele tem que reencarnar. Os espíritos disseram: o espírito poderia nunca ter reencarnado? Poderia, porque a vida foi criada no mundo espiritual por Deus. Deus criou o espírito, mas quis ele que o espírito aprendesse as experiências materiais. Como? Gravando no seu espírito eterno não, vamos dizer, imortal, as experiências. E essa experiência é que vai moldando o seu caráter, a sua vida. Ele vai aprendendo, a princípio rudemente, para depois entrar na fase moral, não é? Então é curioso a gente observar que as chamadas fobias, os chamados medos que a gente tem, é um antídoto para a gente não errar o mesmo erro. Por exemplo, quem tem medo de altura, como eu, não se arrisca, porque alguma coisa aconteceu e eu devo ter perdido a vida. Outro tem medo de lugar fechado, outro tem medo disso, tem medo daquilo, né? Então, somente as experiências vai gravando no espírito essas experiências e vai dando a ele um meio de acertar e não errar mais aquele mesmo erro. Acontece que nós erramos o mesmo erro muitas vezes também, mas a gente prossegue até acertar. Se não for pelo amor, né? E a maioria de nós evolui pela dor, pelo sofrimento. E Deus é tão bom que quando a gente erra, Ele, ainda bem que é assim, né? Agora nós não queremos mais no céu nem no inferno, porque céu e inferno hoje está declarado até pelo Papa, até pelos religiosos, estado de espírito. Porque o céu é onde? É lá ou aqui? Aqui pode ter o inferno, aqui mesmo, e pode ter o céu aqui mesmo também. Então caiu esse conceito, né? Mesmo porque se o inferno existisse, Deus não seria justo, porque tirou a oportunidade do ser que Ele criou. Ele sendo perfeito, criou um ser e não deu certo, deu errado, e Ele colocou esse filho dele no inferno eterno, nunca mais sai de lá, tá? Mas agora a gente sabe que sai. E isso também já foi falado no Evangelho, né? O próprio Jesus já disse, né? Você sabe a passagem que ele fala que o inferno não existe? É essa, e dali não saireis até que pagues o último ceitil. Bom, então se pagar o último ceitil, sai. Até que pagues, então é uma proposta de pagamento, né? De sair. Então não tem mais. E que seria também de uma mãe, de um pai, de um ser amado que visse o seu ente querido, errou uma vez e foi condenado e foi para o inferno, e essa pessoa fosse para o céu, ficasse no céu eternamente, né? Não tem propósito, né? Então
as experiências que os espíritos nós passamos é para gravar em nós essa experiência e nunca mais esquecer. Daí o sentido da reencarnação, é necessidade para nós. Nós, por exemplo, estamos nas primeiras encarnações ainda. Primeiras encarnações, dona Ângela. Vai ter muitas outras, mas a gente estava pensando, mas poxa, nós sofremos tanto, ainda tem. São as primeiras, sim, são as primeiras encarnações, porque nós somos ainda no mundo de provas e expiações, um acima do mundo primitivo, só isso. E o que diz o mundo de provas e expiações? Onde predomina o mal, a ignorância. Tá? Então nós somos aqui. Nós haveremos de reencarnar muitas, mas muitas e muitas vezes aí. Estava até conversando com a Claudinha ali, hoje, agora há pouco, né? A respeito disso, né? Que nós estamos atravessando uma fase aí de mudança de ciclo do planeta Terra, que está passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E até a Claudinha falou assim, nós temos que trabalhar muito rápido, porque não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo, porque já está à porta, porque Chico Xavier disse no programa Pinga Fogo que em 2057 a Terra já estaria plenamente no mundo de regeneração. A Terra já estaria plenamente no mundo de regeneração. Mas o que é o mundo de regeneração também? O mundo de regeneração não é o mundo dos beijinhos ainda, não é um mundo feliz, acima do mundo de regeneração. O mundo de regeneração que a Terra vai viver é uma trégua que nós vamos ter, uma trégua nas nossas vidas, no nosso procedimento, nas nossas culpas, nos nossos erros. De tanto nós errarmos, nós vamos ter uma trégua. Por que isso? Eles dizem, nos ensinam que tudo evolui, então a Terra também evolui. Se nós evoluirmos, a Terra também evolui. E a Terra vai passar para essa nova fase. O mundo de regeneração é uma trégua por espírito, pensar, uma avaliação. Acontece que há espíritos aqui vivendo no nosso meio ainda, e nós não vamos nos excluir disso, né, Cláudio? Estava falando, não vamos nos excluir, porque ninguém sabe, né? Mas a partir do momento que nós desejamos o bem, trabalhamos pelo bem, cheio de erros ainda, erramos muito ainda, mas nós desejamos o bem, com certeza não serão esses que desejam o bem, que fazem pelo menos um pouco, se esforçam, que serão afastados do planeta. Não serão esses. Serão aqueles espíritos belicosos, espíritos voltados para a maldade, que têm maldade no coração, embora instruídos, mas, você vê, na Segunda Guerra Mundial, foi observado, isso está na narrativa de Nosso Lar, no livro Nosso Lar, o ministro lá de Nosso Lar disse que ele visitou a Polônia e viu a decadência do ser humano, verdadeiramente diabólica, porque ele viu homens instruídos localizando lugares pacíficos no mapa para bombardearem. Alguma semelhança com os dias atuais? Por isso que nós ainda estamos muito distantes ainda. Então, embora as pessoas sejam instruídas, nossa moral ainda não está à altura. Então, logicamente, esses espíritos é que serão afastados. Para quê? Como são seres criados por Deus, fadados inevitavelmente à perfeição, vão ser perfeitos, de uma maneira ou de outra, é uma fatalidade a perfeição, porque atesta a sabedoria de Deus, a sua perfeição, os seus atributos, né? Mas continuarão na sua reencarnação, a sua vida de espírito encarnado em outros mundos, porque é na reencarnação que se aprende. Esses espíritos todos que erraram, muitas vezes nós temos conhecimento, né? Herodes, lá na época do Cristo, Herodes, Judas Iscariotes, enfim, todos, a maioria já reencarnaram, já aprenderam através do sofrimento, da dor, do sofrimento, e já deixaram, se redimiram. A redenção é isso. A redenção é quando o espírito não precisa mais reencarnar, certo? Judas Iscariotes, por exemplo, que traiu Jesus, não foi lá,
não foi um pecado mas foi uma traição, né? Mas estava previsto também, né? Mas ele foi o móvel, ele foi o instrumento, não é? Ele reencarnou várias vezes, e por volta de 1400, 1300, 1400, como Joana d'Arc, ele redimiu-se e não precisou mais reencarnar na Terra, certo? Então, sofreu muito, aprendeu através do sofrimento e se redimiu já. E que podemos dizer de nós que estamos aqui ainda? Podemos fazer uma avaliação aí, né? Nós estamos aqui, não? Será que se Judas se redimiu e já foi, nós, o que nós estamos, né? Por isso que eu não gosto nem de pensar em fazer regressão de memória, eu não gosto dessas coisas, não. Eu sei que é. Judas deve estar no... Que o quê? Que estado? Estado? Sim. De paz, de completa paz interior, porque e agora ele pode encarar Jesus frente a frente e falar assim: Senhor, agora eu sou digno de estar contigo, porque na época eu não estive, mas o sofrimento me fez modificar através da reencarnação. Mesmo porque o próprio Jesus, antes de subir aos céus, como diz, ele foi aos infernos, ou seja, foi nas zonas inferiores para buscar Judas, porque era um irmão querido também. Ele errou, mas não foi deixado, né? Maria Santíssima trouxe ele para as reencarnações. O suicida sofre muito, né? Mas aprendeu. Então, através do sofrimento, o espírito vai aprendendo. Por isso que a necessidade da reencarnação é uma lei. E quantas encarnações nós poderemos ter ainda? Ninguém sabe. Várias, centenas, talvez milhares de encarnações. Haveremos de estar juntos ainda em muitas oportunidades. A Terra vai progredir e nós estaremos reencarnando muito tempo ainda. Só para termos uma ideia de perfeição, vamos dizer assim, quando eu começo a falar nisso, eu penso quando tudo começou, né? Quando começam as coisas. Por exemplo, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é um espírito criado por Deus, simples e ignorante, com as mesmas tendências, com as mesmas possibilidades. Jesus Cristo, segundo os Espíritos, é um modelo e guia da humanidade, o ser mais perfeito que já pousou aqui na Terra. Nas obras complementares, por exemplo, Emmanuel, Dr. Bezerra, Joana de Ângeles, disse que esse Espírito, ele já é tão antigo, as suas encarnações incomensurável. Ele já era um espírito perfeito no início da Terra, só para ter uma ideia. Ele atingiu a perfeição há 4 bilhões de anos atrás, quase 5, que é a idade do planeta Terra. E ele foi reencarnando várias vezes, como nós também, não tem diferença nenhuma. Só que, conforme eles dizem, conforme Kardec diz aqui, o espírito ele pode focar na sua evolução, né, e prosseguir, atingir a evolução mais rápido do que aqueles outros, como nós, começamos a fazer desvio, errando, ficamos muitas vezes estagiados, parados por ali, né? Não regredindo, porque o espírito não retrograda, né? Vamos fazer assim, por exemplo, uma pirâmide, né? Aqui no alto da pirâmide, na ponta da pirâmide, é a purificação, a evolução total, né? E aqui nas duas extremidades interiores são o patamar, são a linha onde os seres começam a sua vida, certo? De evolução. Acontece que os seres que estão aqui, né, eles podem fazer assim, eles podem, acompanhando as linhas da pirâmide, né, eles podem fazer assim, né? Esse daqui pode chegar, vai direto até lá, ou esse daqui pode também fazer assim. Esse que está aqui no meio, eles podem fazer assim, certo? Alguns espíritos, e entre eles está esse Espírito Jesus, foi um deles que prosseguiu retamente, que é essa possibilidade, ou não é? Ou é preciso o mal para a gente aprender? Nós aprendemos pela dor ou pelo amor. Então há a possibilidade de aprender só pelo amor. Existe um Espírito, Jesus é um desses que aprendeu pelo amor e foi retamente prosseguindo na sua evolução, até chegar no topo.
Nós outros começamos assim, né, porque a gente tenta, né? Digamos que estamos aqui no meio, a gente dá uma subidinha, né? Não aguenta mais. Depois a gente cansado chegar para o lado, né? Depois tenta dar uma subidinha, mas não consegue, aí fica assim, né? Fica assim, né? Às vezes a gente dá uma subidinha assim, igual a gente está subindo uma ladeira, por exemplo, né? Subir uma ladeira é difícil de reto, né? Mas se a gente subir assim, né? Assim, a gente já vai chegando. Assim, a maioria de nós os espíritos, vamos subindo assim, né? Agora, uma coisa interessante é que, uma vez chegado a um ponto de evolução, não há como retroceder. O espírito não retrograda. Esse é um ensinamento, é uma lei de Deus também. Ele não retrograda. Então poderíamos perguntar assim, mas esses espíritos nas zonas inferiores lá, que têm formas animalescas, eles têm forma de animal, não é um retrocesso? Não. Não é um retrocesso na evolução espiritual dele, mas na forma sim. André Luiz diz assim, o espírito não retrograda, mas a forma perispiritual pode degradar-se. É outra coisa, né? Então, esta evolução que nós estamos passando, ainda falta muito para nós. O planeta ainda de provas e expiações vai passar para regeneração, depois para mundo feliz, depois para mundo ditosos, depois mundos angélicos, e aí não sabemos mais, né? Onde vai dar. Mas, será que seria só aqui na Terra, por exemplo? A Terra teve um início e terá um fim também, certo? A Terra vai ter um fim? Terá um fim, porque tudo que nasce morre, não é? Só que nós estamos numa fase da Terra que ela está na idade juvenil, digamos assim, certo? É um planeta, certo? É um astro iluminado e é um planeta que tem a sua fase de nascimento, vida e morte. Nós estamos aí por perto de 5 bilhões, 4 bilhões e meio, né? Digamos que ela tenha mais 10 bilhões de anos. 10 bilhões de anos. É o tempo que nós poderemos utilizar aqui para reencarnar. Uma encarnação dura quanto? 100 anos? 80 anos? Então a gente pode fazer as contas. Então, até me lembro que o nosso Divaldo Franco, ele disse que estava proferindo uma conferência e ele falou isso, né? Que o Sol, com todo o sistema solar, um dia vai explodir, vai desaparecer, vai sumir. E depois que terminou isso, uma senhora, uma balzaquiana, vamos dizer assim, nos seus 30 e poucos anos, quase 40, e ela disse, Divaldo, é verdade que isso vai acontecer mesmo? O Sol e o planeta, todos os planetas, inclusive a Terra vai desaparecer? Assim, vai. Daqui a 10 bilhões de anos. Meu Deus do céu. E eu não casei ainda. Ele olhou para ela assim, dá um jeito, corre lá. Porque naquela época que ele falou, a mulher que não casasse até os 30, 35, 40 anos, não casava mais, né? Então, tinha que fazer novena para Santo Antônio. Então, o planeta vai ainda permitir a nossa encarnação durante muito e muito tempo. Quero prosseguir aqui para colocar o que ele colocou aqui. Olha, uma comparação vulgar fará com que se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido uma série de classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que ele se lhe inflige. Se ele é forçado, abrevia o caminho. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual então menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigaram a passar duplamente por certas classes. Repetido. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação
de começar o mesmo trabalho. Assim então acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido, e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim. É um castigo pela necessidade que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da sua encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar em uma única vez em determinado globo e preencher as esferas diferentes de suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se, na Terra, todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que entre eles há, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras, das crianças que morrem em tenra idade? Teria sofrido sem proveito para si, nem para os outros. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias e justas, nada faz de inútil. Pela reencarnação e no mesmo globo, quis ele minha queridinha. Deus, cujas leis todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação, no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de preparar os seus danos e de reparar os seus danos recíprocos. Por meio de suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer também base espiritual como os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Então é como se fosse numa escola mesmo. Por isso que o Espírito diz que a Terra é uma escola em que a gente está aprendendo, né? E a reencarnação são as fases. Conforme nós nos aplicarmos mais progressivo, mais rapidamente atingiremos os fins, né, da evolução. Mas se negligenciarmos, se fizermos coisas que atrasem a nossa marcha espiritual, aí complica para nós e nós vamos ficar indefinidamente. Todos nós conhecemos a informação de que a Terra recebeu espíritos de outro mundo, né? Todos já conhecemos, vocês conhecem, né? Chamado Capela, né? Capela é um sol, na verdade, numa constelação chamada Cocheiro, a Capela é um sol. Ao redor desse sol há os planetas que gravitam no sistema solar. Num desses mundos havia uma humanidade semelhante à da Terra. Então, a humanidade, aquele planeta, vamos colocar o nome de Capela, chegou também a uma fase em que nós estamos agora chegando. Iriam passar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E espíritos que não se coadunaram, não conseguiram acompanhar o progresso, quiseram permanecer no mal, na ignorância, no poder, no domínio, na força, na guerra, tiveram que ser afastados do planeta para que os outros que queriam pudessem progredir, né? Então esses espíritos foram separados do planeta, não reencarnariam mais naquele planeta, naquele mundo, e seriam levados para outro mundo para continuar a sua encarnação como espíritos imortais fadados à perfeição. E aquele mundo, Capela, prosseguiu. Isso foi no início das primeiras civilizações, ou seja, os primeiros hominídeos, os primeiros homens aqui, digamos aí há
500 mil anos, por exemplo, vamos dizer, há 1 milhão de anos, 500 mil anos. Então, aqueles primeiros seres que já habitavam a Terra, que eram os filhos da Terra, tá? Recém-saídos da animalidade, receberam outros espíritos mais adiantados, pelo menos, podemos dizer espiritualmente, mas dizemos que intelectualmente, com um pouco de moral, mas não o suficiente para permanecerem lá, e teriam que continuar a sua evolução. Foram trazidos de lá justamente para aqui na Terra, nesse início. E isso demonstra essa possibilidade. Para mim não é possibilidade, para mim é realidade. Esses espíritos foram trazidos de lá e como tinham uma certa evolução lá, já tinham experiência, já estavam no mundo de provas e expiações, como nós aqui, tiveram que habitar um mundo primitivo, uma prova, uma expiação duríssima. Acontece que, como eles já tinham uma certa evolução, ajudaram os primeiros homens também a se evoluírem aqui. E se não tivessem essa ajuda, talvez a humanidade estivesse ainda muito atrasada, porque Deus envia constantemente espíritos já vividos, já com experiência, para impulsionar a humanidade, sempre usou. Então esses seres vieram e habitaram aqui a Terra. Tiveram as suas fases, por exemplo, os egípcios, podemos colocar os egípcios, que eram um povo muito diferente. Alguns dizem que estudos demonstram que eles tinham até luz elétrica, né? E o conhecimento da vida espiritual muito adiantado. Eles já conheciam até o que nós estamos aprendendo agora, o perispírito, por exemplo. Sabiam já que o espírito era imortal e que o corpo tinha o corpo de carne, o carnal, e tinha um perispírito chamado de K. O K deles é o perispírito. Muitos desses espíritos, depois de muitas reencarnações, não precisaram mais reencarnar. Bastava aquele período de algumas encarnações e voltaram para aquele mundo perdido, certo? Que é o sentido do paraíso perdido. Agora tem sentido o paraíso perdido. Que paraíso? Agora acontece que nós estamos ainda aqui. A pergunta que eu faço é essa para mim mesmo: será que nós somos descendentes de outros mundos? Ou seremos os filhos da Terra que estamos aqui até agora? Eu falei isso para uma amiga nossa, na Fernanda, e ela disse: não, Cláudio, eu não me recuso a aceitar isso, porque não é possível, porque eu já sofri nesse outro mundo e ainda estou aqui até agora. Eu disse: não aceito isso não. Você é uma capelina. Você não sou capelina. Eu sou Neandertal, eu sou Homo sapiens, mas não quero aceitar isso não, porque se for isso realmente nós estamos, né, marcando o passo até hoje, né? Mas eu acredito que não. Eu acredito que nós não vamos poder nem emitir nenhuma opinião, né? Não sabemos ainda, né? Mas o fato é que de encarnação em encarnação, nós os espíritos vamos evoluindo, passando por fases, por classes, até atingir um patamar mais evoluído, tá certo? Então, esse pequeno item aqui, que é a necessidade da encarnação, não é para espíritos culpados. Espíritos culpados somos todos nós ainda que estamos aqui. O próprio Chico Xavier falou um dia, né? Perguntaram para ele: Chico, nós que estamos reencarnados aqui, somos espíritos inferiores? A Terra é um mundo de provas e expiações, predomina o mal, não é, irmão? Sim. Então, se estamos aqui, é que somos inferiores, incluindo ele mesmo, né? Ele com humildade, né? E na verdade é isso mesmo. Nós só sairemos daqui quando nós atingirmos uma capacidade de lidar uns com os outros. Os Espíritos dizem que enquanto nós não conseguimos estabelecer no nosso mundo a fraternidade, nós não estaremos em perigo. Perigo até, Cláudio, de nós sermos afastados. Será que por uma segunda vez? Será que por uma segunda vez? Não é possível, né? Isso que você estava falando, né?
Mas enquanto nós não adquirimos a fraternidade, pelo menos a fraternidade, não que é a fraternidade. Fraternidade é nós tratarmos um outro como irmão, cheio de defeitos ainda, né? Mas pelo outro como irmão, não é como um estrangeiro, como um estranho. Então todos nós aqui somos irmãos. A fraternidade legítima é essa. A fraternidade é o que a irmã Dulce fez, é o que Madre Teresa fez, é o que Chico Xavier fez, e todos esses modelos, esses gênios de moral demonstraram para nós, né? Então, você é meu irmão, eu sou seu irmão, e o que eu quero para o meu filho, também devo querer para você, que você também não está na minha família agora, mas amanhã pode estar, como já pode ter estado. Os Espíritos ensinam, né? Então, enquanto nós nos adquirimos essa fraternidade, pelo menos, para depois adquirir o amor, né? O amor ainda a gente não tem capacidade de entendimento ainda. Nós podemos pegar, por exemplo, aí a irmã Dulce, por exemplo, vou mostrar, Madre Teresa, uma criatura que chegava na rua e pegava as pessoas, né, e levava para casa, tratava aquela pessoa como se fosse o próprio filho, o próprio ente querido, né, de uma maneira que nós não entendemos. Nós não conseguimos fazer isso ainda, nós, né? Mas eles são modelos, porque também foram criados igual nós, passaram pelas provas também e chegaram nesse ponto, né? Nós também um dia chegaremos, mas nós não entendemos como é que a pessoa faz isso. Querer para o outro e não para si, porque nós ainda primeiro queremos para os nossos, né? Quero o meu filho, para minha mulher, os meus, né? Família, sanguíneo, certo? O outro é se sobrar, não é isso? Então, quando nós aprendermos isso, nós estaremos começando a entrar nessa fase. Então vamos encerrar por aqui. Eu queria demonstrar aqui nesse poema que nós aprendemos do nosso Chico Xavier, demonstrando a bondade de Deus no tempo que Ele nos concede. O tempo é o verdadeiro perdão de Deus. A reencarnação é o verdadeiro perdão de Deus. Certa feita eu ouvi, quando cheguei no Centro Espírita Tiago Apóstolo, eu ouvi que Deus não perdoa e nem castiga. Eu achei aquilo muito estranho. Depois eu fui compreender que só quem perdoa é quem foi ofendido. Como ele não é ofendido, não perdoa. Mas o grande perdão dele é a possibilidade que dá ao filho de começar de novo, né? E o tempo é esse irmão nosso que nos dá essa possibilidade de começar de novo. Amanhã, depois de amanhã, depois, até ficarmos melhores. Então, é um poema de Antero de Quental sobre o tempo, e que diz assim: e disse o homem ao tempo: ó gênio triste, onde a tua caverna, o rei de escura? Porque trazes velhice e desventura a minha carne que te não resiste? Porque me segues, lança em riste, estendendo-me as noites de amargura? E porque fazes o riso envolto em pranto e derramas o fel do desencanto no doce vinho da felicidade? Quem és tu, monstro ou Deus, arcanjo ou fera? Onde o ninho de sombra que te espera nos remotos confins da eternidade? E o tempo exclamou: ergue-te, lida, sou o pajem divino que te exorta a seguir para o céu de porta em porta, amparando-te os passos na subida. Eras apenas lava indefinida quando arranquei-te a treva fria e morta. Desde então sou a luz que te transporta de forma em forma para a grande vida. Dou-te alegria e dor, miséria e glória, para que guardes puro na memória o amor de Deus que em tudo anda disperso. Louva o trabalho que te impõe um dia, pois sem meus braços, irmão, não passarias de um simples verme preso às furnas do universo. Que o Senhor possa nos abençoar sempre, nos dar a sua paz, a força necessária que precisamos, que possamos ter humildade cada vez que errarmos, que possamos contar com a mão de Jesus nos momentos mais difíceis,
e ter a consciência que somos ainda seres necessitados, muito necessitados do amor de Deus. Que Ele possa nos abençoar e nos dê a sua paz. Que assim seja.